E se o sumiço de uma adolescente acabasse virando um grande programa de TV? Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno. Já deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de ouvir falar sobre livros de suspense. O livro de hoje é um livro em inglês que se chama Kill Show. Li ele no iPad. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, porque ele faz parte do meu projeto de ler um livro em inglês por mês, tá? Então já falo mais sobre esse assunto. O livro vai contar a história da Sarah Purcell, que é uma garota de 16 anos que um dia sai para ir para a escola, entra no ônibus e nunca mais aparece. Sim, a garota sumiu, a família dela entra em desespero, uma criança de 16 anos que nunca tinha dado problema em casa, que era uma boa aluna, que tinha notas boas, que tinha amigos e tudo mais, e não tinha motivo nenhum para fugir, acaba não retornando para casa. O pai e a mãe dela ficam desesperados, começam a distribuir cartazes pela cidade, que fica em Maryland, no estado de Maryland. O nome da cidade é Frederick. E, no meio disso tudo, chama a atenção de uma repórter. A repórter acha que pode ajudar. Talvez, se aquilo dali for noticiado, ganhar mídia, mais pessoas podem conhecer o rosto da Sarah, mais pessoas podem procurar por ela e até mesmo encontrá-la. A família fica um pouco relutante, mas aceita. Vai fazer isso, vai pôr na mídia tudo que está acontecendo, vai querer que seja divulgado o sumiço da garota, mas a forma como é divulgado é muito diferente da que eles esperavam e tudo vai por água abaixo. Começa a ser feito um verdadeiro seriado sobre o sumiço daquela garota. Muito parecido com o que aconteceu com aqui no Brasil, né? Aquele caso da Eloá, que é mega conhecido aí. Qualquer podcast True Crime já falou sobre o assunto, mas acontece algo bem parecido com aquilo. Essa equipe de filmagem começa a ficar em cima da família, em cima da polícia, e vão indo para todos os lugares. A polícia vai entrar no lugar que acha que pode ser o possível cativeiro dela, e a imprensa tá lá, filmando tudo. Até mesmo aquilo que não deve, e coisas começam a acontecer, coisas da família começam a ser descobertas, coisas da polícia começam a ser descobertas, as relações entre polícia, televisão e família começam a ficar conturbada e a situação do sumiço da Sarah cada vez fica pior e a gente não sabe como essa história vai acabar. O livro é muito bom, ele traz alguns questionamentos até à minha cabeça, agora que eu sei como ler, né, que eu tenho essa leitura mais crítica, de alguns erros, de coisas que eu não colocaria, que eu não sei se talvez funcionaria, principalmente para o público brasileiro, mas o livro é muito bom, é muito bem construído. Na capa, eu sou muito pateta, né, cara? Mas na capa diz ali, ó, a True Crime Story, a True Crime, né? E eu não li que tinha escrito novel embaixo. Então eu comecei a ler o livro real, achando que era uma história verdadeira. E o formato dele é um formato muito bacana, muito original. E aí já começa a me pegar pela originalidade, já começa a me pegar por eu achar que o cara inventou alguma coisa ali. Tem uma coisa muito bacana dentro dessa construção, que ele é uma entrevista transcrita, né? Então a gente entende ali que alguém foi fazer um documentário sobre o acontecimento, ele se passa 10 anos depois do final do caso da Sarah Purcell, e aí ele entrevista muita gente, entrevista o pai da Sarah, entrevista a apresentadora do programa, entrevista o diretor do programa, entrevista os policiais envolvidos nisso, entrevista o delegado, e aí tem uma cena, tá, que é bem no comecinho do livro, que a apresentadora do programa vai pra cama com o delegado. E aí eu disse, cara, como isso aconteceu de verdade, assim, como que pode ter acontecido isso? Tipo, completamente antiético, até muito criminoso, né, dentro da situação toda ali, porque ela acaba colhendo informações que ela não teria através de uma transa. E aí eu disse, não, isso não pode ser real. Aí eu fui ver a capa e disse, não, é um romance, né? Porque novel em inglês é romance. Aí eu caí mais em mim, assim, mas ele tava me passando essa impressão de ser tudo real mesmo. E aí tem a maneira como ele é construído, deixa eu pegar aqui no iPad para mostrar para vocês. Fica muito legal de ler. Cara, eu gostei demais disso, assim, de como ele é lido. Primeiro tem todos os participantes, todo mundo que quis dar entrevista aparece ali, aí ele situa, essa pessoa é a apresentadora, essa pessoa é o pai, então foi bem legal. E todo o livro é em primeira pessoa falando, né? Tem ali deixa eu
tentar focar aqui, aí focou. Tem o nome da pessoa e o que ela está dizendo sobre o assunto, aí depois outra pessoa fala, e aí volta para a primeira. É muito legal de ler, muito fácil de ler em inglês, é como se estivesse conversando com uma pessoa ali, não tem coisas muito rebuscadas, porque é mesmo um bate-papo quase que informal, mesmo que para um documentário. Então ficou muito legal de ler, inclusive depois, quando eu falar no meu projeto, eu vou falar que esse livro é um bom livro para quem quer começar a ler em inglês, tá? Mas o principal ponto do livro é que ele tem muitas críticas à sociedade. Ele é um livro que é aquelas punches, assim, ó, é soco atrás de soco, porque ele vai criticar a família, a maneira como a família reagiu a tudo, os problemas que a família tinha, a constituição familiar, tem uma crítica à parte sobre a família. Depois tem uma crítica como a polícia investigou esse caso, como virou um show real por parte da imprensa e como a polícia se utilizou da imprensa e a imprensa se utilizou da polícia e da família, como eles foram invasivos e como isso deu audiência. E no livro dá pra gente entender assim que tipo, isso foi um dos maiores programas da época, então a galera ficou realmente muito interessada por aquilo dali e isso vai escalonando, né? Começa com uma entrevista com a família, pedindo para quem tiver com ela, solte ela, fazendo um apelo, e aquilo dali já dá um ibope legal. Depois vai para um outro nível de que eles descobrem uma coisa e eles soltam aquilo dali e o ibope aumenta. E aí eles começam a acompanhar direto a polícia, em todos os lugares que vão ter buscas, eles estão lá como se fosse um Big Brother mesmo, e a audiência só aumentando, só mais gente ficando interessada e os Estados Unidos inteiro de olho no caso da Sarah. E no meio disso tudo existe um suspense, tá? Porque a história não é tão simples como parece. Assim, ser uma entrevista que aconteceu algum mal pra garota, um sumiço, não é aquilo assim de vamos encontrar a menina. E desde o começo do livro, quando tem aquela parte ali da descrição de cada um dos personagens, né, quem eles são na história, a gente sabe que o pai da Sarah tá preso, que as entrevistas feitas com ele são feitas na cadeia. Então a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Assim, será que o cara matou a filha? E as coisas vão degringolando aos poucos. E, cara, o suspense dele, a maneira como é revelado o final, como as coisas realmente aconteceram, é muito bom, é muito crível e é mais uma crítica para a sociedade também, uma crítica muito forte que se eu falar vai ser meio spoiler, né? Mas é uma crítica muito pesada mesmo. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo só de spoiler desse livro, contando esse livro, porque eu acredito que pouca gente vai ler em inglês e tudo mais, mas é um livro que me pegou muito, achei muito bom. Gostei demais da maneira como ele aconteceu. Não sei se ele daria certo no Brasil, tá? Por causa dessa construção de narrativa, assim, uma narrativa como se fosse uma entrevista e aí cria ali quase uma primeira pessoa de cada um dos personagens falando diretamente com o entrevistado, com o entrevistador, mas que ao mesmo tempo está falando diretamente com o leitor, contando aquela história diretamente para o leitor. Isso, para mim, é muito bom. Eu achei muito legal, além de ser original, de ser uma coisa que a gente vê pouquíssimas vezes, mesmo que ele não tenha quebrado a quarta parede, que a gente chama no cinema, por diretamente, assim, né, vou falar diretamente com o leitor, mas ele acaba quebrando aquilo dali, então é muito, muito legal mesmo, achei fabulosa a ideia. Mas, acima de tudo, eu gostei de como ele construiu o texto, porque ele começa contando a história numa cronologia muito bem feita, que daria muito certo em um documentário, que daria muito certo na televisão, e que me fez real acreditar que o começo daquele livro ali era realmente 100% verídico, né? E eu peguei o livro só porque eu achei que era de True Crime, né? Então, achei muito legal. Fica a dica aí pra vocês. Kill Show, o nome do livro, tá? Ele faz parte do meu projeto de ler um livro em inglês por mês. Esse ano eu tô conseguindo compor ele bem legal. Tô planejando esse mês, talvez, ler até mais de um livro por mês, porque tem alguns livros bem interessantes saindo lá nos Estados Unidos e eu tô com muita vontade de ler. E esse livro, por ele ter essa construção, por ele ser bem, muito fluido, né? Porque a gente está lendo uma entrevista ali, aí fica bem fluido. Eu, particularmente, adoro ler entrevista em jornal, na época que existia jornal e revista impressa. Eu acho muito legal as entrevistas, né? Eu lembro que tinha as páginas amarelas da Veja, antigamente. E ele fica muito fácil de ler, muito fácil de compreender para quem quer tentar ler alguma coisa em inglês. É uma belíssima pedida, uma belíssima dica, dá para se arriscar facilmente, tá? Porque é um livro
muito fluido, mas principalmente a maneira como ele é construído ali, dá para ter uma compreensão para quem tem o inglês básico, já vai conseguir entender ele bem legal mesmo. E dentro desse meu projeto de ler em inglês, eu procuro pegar sempre livros de true crime, porque chegam poucos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos se popularizou muito esse estilo de literatura, então tem muita coisa nova lá que ainda não chegou no Brasil ou que nem vai chegar. Ano passado, por exemplo, eu li o Predador Americano em inglês e esse ano foi lançado pela Dark Side Books aqui. A Dark Side também lançou Vítima e o Se Você Contar, que são livros que deram super certo lá nos Estados Unidos. Então, procuro sempre ler antes eles lá. E esse livro peguei porque eu achei que era true crime mesmo. Talvez não tivesse pego ele se eu soubesse que era um romance, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Foi uma daquelas surpresas maravilhosas que eu tive. O livro foi lançado no mês passado, tá? É um lançamentaço lá dos Estados Unidos. E no Goodreads ele tá com 3,89 de qualificação lá, né? Da avaliação dele. Normalmente, os livros que chegam aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, tem mais de 4 estrelas. Então, eu acho que vai ser bem difícil, infelizmente, dele ser traduzido, tá? Mas, fica a dica aqui para vocês. Quer começar a ler inglês, quer ter essa experiência, quer pegar um livro para testar, não tem livro melhor que esse, tá? Ele tem 200 e pouquinhas páginas, é um livro curtinho, então é super fácil de ler. Não tem erro, tá? Você vai se sentir vitorioso quando conseguir fazer essa leitura. A capa tá aqui para ficar melhor para vocês, vamos precisar mostrar no iPad, aqui fica melhor. E eu espero que vocês gostem, que tenham gostado do livro. Me conta aqui se vocês gostaram da temática, falar da maneira como a imprensa muitas vezes aborda e acaba tornando realmente um show, uma morte. Então me digam aqui o que vocês acham sobre isso aqui nos comentários pra gente debater, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Semana que vem eu tô de volta aí, tchau!